versículos 1, o 2, o 4a, o 6, o 6a, o 7a, daí do 9 até o final. Mas diz assim, ó: honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo quem o criou. Toda a medicina provém de Deus. Olha só, versículo 4: o Senhor fez a terra produzir os medicamentos. Versículo 6: o Altíssimo, aqui se referindo ao médico, deu-lhes a ciência da medicina. Ou seja, da onde que vem o conhecimento do médico? Vem do Altíssimo, vem do próprio Deus. Versículo 7: e dela se serve para acalmar as dores e curá-las. Versículo 9: meu filho, se estiveres doente, não te descuides de ti, mas ora ao Senhor que te curará. Afasta-te do pecado. Olhe novamente o pecado aqui. Reergue as mãos e purifica teu coração de todo o pecado. Vamos para o versículo 12. Depois faz um sacrifício, fala no versículo 11, versículo 12. Em seguida dá lugar ao médico, pois ele foi criado por Deus, que ele não te deixe, pois sua arte te é necessária. Virá um tempo em que cairá nas mãos dele, e eles mesmos rogarão ao Senhor que mande por meio deles o alívio e a saúde ao doente, segundo a finalidade de sua vida. Aquele que peca na presença daquele que o fez, ou seja, que peca na presença de Deus, cairá nas mãos do médico. Pessoal, então veja, a medicina ela vem de Deus. Deus pode nos curar também por meio de remédios, por meio de medicamentos, claro. Gente, medicamentos que têm comprovação científica. Aqui tem outro ponto importante. Por quê, gente? Porque a ciência, toda a ciência, como diz aqui, perdi o versículo aqui, mas tá. Assim, o versículo 6 ali, o Altíssimo deu-lhes a ciência da medicina. Versículo 4: o Senhor fez a terra produzir os medicamentos. Então tudo isso veio de Deus. E o documento Gaudium et Spes vai trazer, que é do Compêndio Vaticano II, que tem uma citação desse documento, inclusive no Catecismo. Ele diz assim: olha, quando um cientista, ele quer chegar à verdade, ele quer descobrir uma verdade, é como se Deus pegasse ele pela mão e eles caminhassem juntos. É Deus levando. Portanto, esse negócio que o pessoal diz assim, a igreja condena a questão da ciência. Condena nada. Fé e razão não são duas coisas que estão em linhas opostas. Muito pelo contrário, são duas coisas que caminham paralelo. Porque o criador de toda a ciência é Deus. Sabe? O erro, muitas vezes, é você colocar ciência demais de um lado e não estudar religião. Aí a balança fica dispendida, para um lado. Se você coloca a religião demais de um outro e não coloca a ciência também fica dispendida. Existiram grandes pessoas, grandes cientistas na história, que foram grandes pessoas de fé, O pessoal fala muito lá, eu sou professor de história, o pessoal fala muito na história lá de Nicolau Copérnico, que criou a teoria heliocêntrica. Eles falam de Nicolau Copérnico, mas esquecem de dizer que o Nicolau Copérnico era padre. Eles falam do Galileu Galilei, o caso Galileu Galilei e a Inquisição, mas esquecem de dizer que Galileu Galilei terminou a sua vida recebendo os sacramentos da igreja, fiel à igreja. Eles falam de uma obra, de uma obra política de uma pessoa chamada Thomas Moros, e esquecem de mencionar que Thomas Moros é santo canonizado. Então, assim, gente, Louis Pasteur, Louis Pasteur era um grande devoto de Nossa Senhora, rezava muitas vezes o terço. Frederico Ozanam, que era o fundador dos Vicentinos, da congregação aqui de São Vicente de Paulo,
né, ele se converteu porque ele entrou numa igreja e ele viu um dos melhores professores da universidade que ele estava rezando o terço, adorando o Senhor, rezado numa igreja. Ele se converteu porque aquele homem era um homem de ciência, mas também era um homem de fé. Então não se enganem sobre isso. Fé e ciência se complementam, não se contradizem, desde que o cientista procure a verdade, porque Deus é a verdade. E vamos para o dom de milagres, né, gente? O último dom ali. Essa citação ali que eu peguei, gente, Mateus 8, 23 a 27, é a citação que nos fala sobre a tempestade acalmada. Ok, gente? Pessoal, aqui tem uma coisa importante para falar para vocês. Tudo o que é extraordinário no campo religioso, tudo que é extraordinário provém de Deus. O diabo não faz nada extraordinário. O padre José Antônio Fortea, que é ele escreveu um livro, gente, chamado Suma Demoníaca. Não se assuste com o nome, tá? Mas é assim, ele faz um grande debate filosófico ali sobre a questão do demônio, como que o demônio faz para nos tirar de Deus. É uma obra fantástica, gente. Falar certo para vocês, um dos melhores livros que eu li. Esse livro do padre José Antônio Fortea, então falando sobre a questão da suma demoníaca, ele fala isso. Ele diz assim: tudo que é extraordinário é de Deus. Falou assim: o que os demônios fazem, o que está no nosso âmbito aqui é o natural, é o ordinário, né? Mas o extraordinário é tudo de Deus. E ele falou: o que os demônios fazem e os anjos fazem, né, principalmente os demônios, ele falou assim, é algo que a gente pode chamar de sinais preternaturais. O que seria isso? Seria um pouco acima da nossa natureza, mas não é extraordinário. Moisés, quando vai cruzar o Mar Vermelho, né, sopra aquele vento, abre o mar, gente. Isso não é preternatural, isso é extraordinário. Isso é extraordinário, isso é um milagre fantástico de Deus. É Deus demonstrando o seu poder sobre a natureza. Aqui Jesus faz a mesma coisa na tempestade acalmada, né? Então eles estavam, eu só vou narrar o fato aqui, né? Eles estavam atravessando, né, atravessando o lago da Galileia com a barca. Veio uma tempestade tão grande que as ondas estavam cobrindo, né? E Jesus estava onde? Dormindo, né, na barca. E os discípulos foram lá acordar Jesus, né? Acorda, Senhor, né? Salva-nos, né? Nós pereceremos, nós vamos morrer. E aí Jesus dá ordem ao mar, né? Que os ventos cessem e que o mar se acalme. E acontece assim. Isso é um milagre, tá? Uma cura milagrosa. Por exemplo, a pessoa está em estado terminal de alguma doença e Deus interfere naquilo ali. Isso é uma cura milagrosa, tá? Então é um milagre, não tem explicação científica para isso. Um padre, uma vez, ele estava falando que ele foi dar a unção dos enfermos para um doente. E assim, a unção dos enfermos, ele é um sacramento de cura, né? Nós sabemos que na igreja existem os sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo, o crisma e a eucaristia. Nós temos os sacramentos de estado de vida, né, que é a ordem e é o matrimônio. E nós temos os sacramentos de cura, que é a confissão e que é a unção dos enfermos. A unção dos enfermos a pessoa pode receber a partir do momento em que a vida dela estiver em risco por meio de uma doença. Ela pode receber, né? Se ela vai fazer uma cirurgia e existe um grau de risco de morte, ela pode receber o sacramento antes, tá? Serve como um viático, né? Se a pessoa acabar falecendo, e serve como um dom de cura se aquela cirurgia for bem sucedida. E o padre foi rezar na casa do enfermo. A família falou: padre, por favor, venha hoje de noite rezar aqui pelo fulano. Isso aqui em Prudentópolis. Venha rezar aqui pelo fulano porque ele está morrendo. Eu não sei se ele passa dessa noite. E o padre foi lá, ele estava realmente de cama, sufocado. O padre deu o sacramento da unção dos enfermos sobre o doente. No outro dia o homem levantou o banco.
Foi melhorando, melhorando. 2 semanas depois estava trabalhando. Isso é uma cura milagrosa, tá? O padre Robert de Grandes fala que nos Estados Unidos o padre Robert de Grandes já é falecido. Ele escreveu bastante livros, assim, e promovia retiros assim de cura e libertação, e não só isso, né? Assim pelo mundo todo. E uma vez ele, num livro, ele dá o testemunho falando justamente do dom de milagres, né? Que ele escreve sobre os dons carismáticos. E ele diz assim que uma vez uns assaltantes, eles, lá nos Estados Unidos, eles quiseram fazer meio que uma espécie de terrorismo por uma pessoa, por uma vítima. Então eles pegaram, né? A pessoa não sabia disso, mas a pessoa, ela entrou no carro, começou a dar partida no carro, o carro não funcionava de jeito nenhum, não dava nem sinal de virar a chave. E aqueles bandidos vindo na direção da pessoa. E a pessoa faz uma oração pedindo: Senhor, por favor, minha vida está em risco e tal. Ela pega, vira a chave funciona, ela vai embora. Quando ela chega em casa, o carro nunca falhava. Ela vai abrir lá na frente do capô para ver o que tinha acontecido no carro. Os caras que queriam fazer aquele terrorismo, pegar a pessoa e fazer, eles tinham cortado os fios da bateria. Olha, qualquer um que entende um pouquinho de coisa aí de carro, de mecânica, sabe que não funciona um carro com os fios da bateria cortados. Então foi uma ação milagrosa de Deus. Então, gente, é Deus provando que Deus faz o quê, gente? Que Deus, ele é o Senhor da matéria, o Senhor da natureza, tá? E Deus pode dar esse dom de milagres também para pessoas. Porque quando Jesus sobe ao céu, lá em Marcos 16, Jesus diz isso, né? Pregai o evangelho, né? Ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Imporão as mãos enfermos, eles ficarão curados. Então Jesus fala realmente que farão muitos milagres. E algumas pessoas, Deus dá o dom para essas pessoas de realizarem milagres, de rezarem pelos outros e acontecerem curas milagrosas. E assim, gente, graças a Deus, o Senhor já me deu a graça de ver bastante sinal, bastante milagre, sabe? Já tive a graça de ver. Eu acho que eu só não via. Não, só isso não, tem bastante coisa que não vi. Mas assim, eu ia dizer que acho que só Deus não me deu a graça de ver ainda morto levantar. Mas fora isso, gente, eu já vi pessoa que estava com 1 ano de derrame levantar, sair falando, empurrando cadeira de roda. Já vi surdo voltar a ouvir, paralítico voltar a andar. Eu já tive a graça de ver esses milagres de Deus. Mas assim, é Deus plantando a fé, sabe? Eu sou testemunha disso. Eu vi isso acontecer, né? O pai também já viu. Então, esses sinais, gente, esses milagres, eles acontecem, claro, ainda hoje. Mas enfim, né? O milagre é uma ação sobrenatural. Mas tem uma coisa muito curiosa no milagre, ainda que é bom falar, que é assim, gente: o milagre precisa da participação humana e da participação divina. Vocês já notaram isso na Bíblia? Quando Jesus alimenta as 5.000 pessoas lá, mais de 5.000 pessoas, na multiplicação dos pães e dos peixes, e não é milagre de partilha, isso é heresia. Infelizmente já entrou dentro da igreja essa porcaria, tá? Não é milagre de partilha. A Bíblia diz que foi milagre de multiplicar pães, o catecismo fala que foi milagre. Se você não acredita que Deus não faz milagre, ele está fazendo o que na igreja? Né? Vai procurar outra coisa para fazer. Não acredito que Deus é Deus, ué. Então assim, gente, veja, o que Deus fez, o que Jesus fez para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas? Precisou de um menino que tinha ali 5 pães e 2 peixes. E Jesus multiplica isso, né? Esse milagre da multiplicação da comida, gente, aconteceu também com São Felipe Neri. Só que era uma panela de sopa que ele dava para as crianças. As crianças vieram pedir mais comida, criança carente, me dá mais. Ele falou: não tem. Umas horas lá não tem mais. Infelizmente, ele olhou na panela, a panela estava cheia de novo. Ele se espanta e começa a distribuir e alimenta muito bem todas aquelas crianças ali sem acabar, sabe? Aconteceu com São Felipe Neri também. Mas assim, gente, o milagre, ele precisa da ação de Deus e da ação humana, tá? Sempre tem ação humana. Veja nas bodas de Caná.
também, o que Jesus disse, né? Jesus encheu as talhas de água, pediu para encher a talha de água e falou: levem ao mestre de cerimônia. Eles estavam levando, o que eles estavam levando para o mestre de cerimônia? Água. Mas quando o mestre de cerimônia experimenta, era um vinho. Ó, o milagre ocorre quando, gente? Ele ocorre na sequência das ações humanas. Então Deus age na ação humana, desde que a gente faça aquilo que Deus está pedindo para nós, tá? Então o milagre ele acontece dessa forma. Pessoal, muito bem. Alguém escreveu alguma pergunta aí ou não? Sim ou não? Levanta a mão, faz favor. Ninguém? Que beleza. Melhor ainda. Alguém tem alguma dúvida? Eu só quero compartilhar. A parte dos milagres, eu presenciei. Então, eu presenciei, seria da natureza, né? Que eu estava num retiro e o pregador estava pregando e estava um calor muito forte, muito intenso, e todo mundo estava já daquele jeito assim, caindo, com sono, não conseguiam prestar atenção. E aí ele pediu, ele orou e ele pediu que todos orassem juntos, né, para que Deus mandasse uma brisa, uma chuva para aliviar aquele calor, aquela tensão assim de tanto. E Deus mandou. Ele continuou a pregação e Deus mandou. Foi uma coisa tão linda, tão maravilhosa assim, que a gente conseguia ver aquele vento entrando assim naquele galpão grande e aquela brisa, aquele vento, e de um lado tinha a chuva, uma garoa leve, fina, e do outro lado o sol. Uma coisa incrível, maravilhosa. É bom perceber esses sinais de Deus, né, gente? Mais alguém, gente, tem alguma dúvida? Tem algumas perguntinhas aqui, tá bom? Vamos então lá escutar. Diz assim, ó: porque durante as revelações de cura, ou até mesmo durante o grupo nas pregações, sinto arrepios, calafrios no corpo todo. Isto é de Deus? Provavelmente sim, tá? Provavelmente sim. Então, muitas vezes a gente sente, né, a gente sente essa ação sobrenatural divina, sabe? Ela é tão forte que ela ultrapassa a parte material. Você sente algo, Deus permite que a gente sente alguma coisa a mais, até mesmo como um sinal, né? Até mesmo como uma espécie de uma consolação espiritual, tá? Então Deus permite que a gente sinta isso. Agora diz assim, sinto calafrios no corpo todo, pode ser de Deus? Sim, provavelmente seja de Deus. Sinto arrepios, provavelmente seja de Deus. Deus permitindo que essa experiência, esse momento que você está tendo, né, transpasse a parte espiritual e chegue também na parte material. Porque assim, meus irmãos, a maior parte do tempo na nossa vida de fé, a gente não sente as coisas. A gente faz pela fé, sabe? Eu vou rezar, eu estou lá rezando, não sinto nada. Mas pela fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho que ser pela fé, mas assim, Deus nos dá sinais antes para que a gente não desista, para que a gente não desanime, sabe? Então, esses sinais físicos, eles acontecem sim, tá? E no dia, às vezes a gente está conversando com as pessoas e a gente arrepia. Do nada, assim, a gente está conversando, às vezes, principalmente a gente está conversando de Deus, as coisas de Deus, a gente fica arrepiado. Que bom, né? É porque assim, né? Uma coisa que é interessante na questão da ação divina é que muitas vezes nós marcamos hora para a gente fazer a oração, mas Deus, ele não marca a hora para ele agir. Ele age quando ele quer. Ele não está preso ao nosso relógio, né? Ele é Senhor do tempo. Então, que bom que acontece, né?
Muitas vezes pode ser, o Padre José ele tem de vez em quando, alguns sintomas assim físicos, que claro, pela vivência, muitas vezes, né, a gente trabalhou junto, assim, ele tem muitas vezes sintoma físico, que de vez em quando alguma coisa que está ocorrendo com a outra pessoa, sabe? Mas aí entra mais no ministério de cura ali, né? Segundo, como fazer para ouvir e entender o chamado do Pai? Irmãos, o seguinte, eu gosto de responder essa palavra de Deus com uma outra palavra, tá? Isso aqui vai ser trabalhado com vocês mais tarde. Marcos 3, versículo 12. Peguem lá. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 13 e 14. Marcos 3, 13 e 14. Gente, qual é o primeiro chamado de Deus para nós? Vocês sabem? Primeiro chamado que Deus nos chama. O que Deus quer da gente? Também. No final se traduz nisso, mas assim, veja lá, essa passagem aqui responde. Diz assim, Marcos 3, 13 e 14. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Ele chamou os que ele quis. Olha para a pessoa que está do teu lado. Essa pessoa aí, Deus quis você, tá bom? Versículo 14. Designou 12 dentre eles para quê? Ficar em sua companhia. Olha que interessante o texto aqui na sequência. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios. Mas olha, por que ele os chamou, ele designou para ficar em sua companhia? Esse é o primeiro chamado que Deus faz para você, tá? Eu, como pregador, na verdade eu sou mais formador do que pregador. Tem uma diferença nisso. Mas eu, como formador, eu tenho que falar mais com Deus do que falar mais de Deus. Deus tem que ser íntimo meu, tá? Então assim, por isso aquilo que eu falei no começo, vida de oração, gente. Como que a gente fica perto de Deus? Como que a gente tem companhia com Deus? Vida de oração, né? São Pedro Julião Eymard escreveu 5 livros maravilhosos sobre a Eucaristia, né? E ele diz, e ele fala dessa importância de nós estarmos, né, junto com Jesus. Até o Frei Gilson falou uma coisa parecida esses dias, dizendo assim, né? Quanto mais sacrário, melhor. Ou seja, quanto mais perto de Jesus físico eu tiver, melhor. Mas se não der para ser no sacrário, na vida de oração, gente, tá? Então, o primeiro chamado de Deus para nós é isso, de estar na companhia do Pai. Depois a gente tem que ir sentindo, gente, os sinais de Deus. Eu sou meio contrário, a não ser que a pessoa tenha um bom dom de discernimento dos Espíritos, de, por exemplo, alguém chegar e rezar para você e falar: olha, você vai ser ministro não sei do que, ministro de música, pregador. Pode acontecer? Pode. Aconteceu comigo. Mas eu sou muito receoso em falar isso. Eu fiz uma revelação uma vez assim para uma menina lá em Guarapuava, que ela iria trabalhar com a formação nos grupos de oração universitário. Graças a Deus ela foi coordenadora diocesana, inclusive, dos grupos de oração universitário. Mas essa passagem veio por meio do Espírito Santo, foi uma palavra de ciência, não fui eu que falei assim, né, vidente Fábio, né, cobre cincão e veja o seu futuro. Não, nada disso, né? Foi uma revelação divina, se confirmou. Mas, gente, eu sou muito relutante em falar isso. Eu reluto. Eu falo para Deus: Senhor, se for para falar, por favor, você precisa desenhar para mim. Você sabe, eu sou uma anta. Desenha o negócio aqui, porque eu não falo se não vier de ti, eu não quero falar. O que adianta falar uma revelação para a pessoa se aquilo ali é algo que eu estou sentindo? Não adianta nada, sabe? Então, assim, gente, a questão de ministério, no que eu vou trabalhar na igreja, pode ser algo simples, gente, tá? Por exemplo, a minha profissão é professor, tá? Eu estou acostumado a ensinar todo dia. Então, eu acho que aqui já puxou um pouco, sabe? Eu sou músico também, né? Então estou no Ministério de Música.
Tem gente que de vez em quando quer entrar no ministério de música, tal, tudo isso. Tá, pode até entrar, Deus pode ter te dado o dom, tal, tudo isso, mas assim, gente, treine o dom, sabe? Assim, porque não é é porque eu gosto de cantar. Gente, a maioria das pessoas gosta de cantar, mas você cantar afinado é outra coisa, tá? Você saber tocar bem um instrumento é outra coisa. Precisa treino. De vez em quando o pessoal quer entrar assim meio na empolgação, pode até entrar, meu irmão, mas estude, dedique lá, né? Dedique tempo a isso, ok? E aí não sei, gente, vai do chamado, por exemplo, a pessoa, talvez muitas vezes onde a pessoa se sente melhor, tá? Eu me senti muito bem na intercessão. Senti lá na intercessão, me senti muito bem. Tá, pode ser que Deus esteja te chamando para lá. Mas assim, outra coisa que é importante é você ver os frutos, sabe? Aquele trabalho que você vai fazer, ele vai dar fruto, ele vai render fruto. Mesmo que demore um pouco. Então, como que a gente conhece que algo é de Deus? É pelos frutos que se tem. Então, assim, por exemplo, a pessoa tem que estar aberta, tem que ter uma sensibilidade muito grande para Deus nisso, né? Ela deixar Deus ir falando com ela para que a graça aconteça. E mais um detalhe assim, irmãos, eu vejo assim, tem alguns servos na renovação hoje em dia que assim eles não têm ministério, sabe? Faz tempo que eles estão na renovação e não têm ministério. Eu vejo assim, eu não vejo problema nenhum nisso. Não vejo problema nenhum. Tá? Por quê, gente? Porque o primeiro chamado que Jesus chamou para ficar na sua companhia. Esse é o maior chamado. Se a gente não ficar na companhia de Jesus, vamos ser péssimos pregadores, vamos ser péssimos músicos, vamos ser péssimos em tudo. Porque o que nos faz ser bons é estarmos na companhia de Jesus, estarmos na presença de Jesus. Tá? Isso que eleva o nível, ok? Terceiro aqui, né? Como identificar o meu dom, o meu carisma? Pareço estar surda. Acho que já respondi, né? Acho que já respondi. Assim, a gente tem que ter uma sensibilidade para Deus. Eu tenho muito medo assim de falar para a pessoa, o teu ministério é esse. Eu tenho medo, eu não falo, geralmente não falo. Já tivemos experiências no passado de pessoas revelarem um ministério para outro irmão e não era o ministério do irmão e a pessoa que falou errado. Falou do humano, não falou do divino. E do irmão ficou lá batendo a cabeça naquele ministério, não era o ministério dele, o resultado, infelizmente, não está mais no movimento. Oi? Quando a gente está intercedendo e vem uma dor de cabeça muito forte, é só no momento da intercessão. É uma revelação de cura junto com a intercessão? Pode ser uma indicativa de algum sinal divino, sabe? Vem, no caso para você, mas para alguém vem ou não? Normalmente mais para mim, depois mais tarde vem confirmação. Olha, é que a intercessão, o que a intercessão é? A intercessão, ela é um campo de batalha. A gente está numa batalha espiritual grande ali. Eu não sei te dizer assim agora o que pode ser, mas algumas coisas a gente pode interpretar. Por exemplo, pode ser até uma tentativa do inimigo de distrair você durante aquele momento de oração, porque a oração está fazendo efeito. Sabe? Então ele quer te distrair de alguma forma. Então Deus permite isso, sabe? Que você sinta essas dores, né? Ou que o inimigo esteja atacando. Mas assim, se for isso, eu não sei se é isso, mas tem que rezar, né? Eu estou dando aqui uma hipótese. Se for isso, é um ótimo sinal. É um sinal que a oração está sendo atendida. São João Maria Vianney diz assim: quando a gente entra na igreja e o demônio não nos incomoda, é porque alguma coisa está errada. Tá? Porque quando incomoda o demônio, a coisa é boa, né? Incomodou o diabo, a coisa é boa. Se não incomodar o demônio, a coisa é ruim, né? Então aí que entra, pode ser algum fenômeno preternatural, aquilo que a gente tinha comentado ali, né? Uma parte pode ser isso, mas eu não sei te dizer assim, sabe? Não sei te dar estou levantando uma sugestão de resposta aqui sem ter uma certeza. Outra coisa também que eu queria um esclarecimento
pode ser a mesma coisa, sabe? Ou seja, aquilo ali, por exemplo, você rezou, você estava rezando numa intercessão, um ministério de intercessão, assim, rezando pelo grupo. Olha, não tenha dúvida nenhuma que a arma mais eficiente, o Olavo sempre fala isso lá no nosso abastecimento, a arma mais eficiente que a gente tem no nosso grupo de oração é o ministério de intercessão, tá? Porque ele ali, a batalha espiritual primeira dele, né? Então assim, eu acredito que possa ser mesmo, nesse sentido, claro, tem que rezar, tem que pedir para Deus um discernimento em cima disso, né? Eu estou também dando novamente uma sugestão de resposta. Pode ser isso, mas pode não ser. Mas pode ser também uma ação do inimigo, tipo, porque ele é vingativo. Então ele vai querer ter atingido de alguma forma depois disso. Mas existe uma graça de Deus em cima disso, que talvez seja sinais que Deus está permitindo acontecer para vocês não pararem de fazer isso, sabe? Lembrem aquela frase de Padre Pio, né? Ah, como são caras as almas. Então, a mãe costuma dizer assim, sempre tem uma contraofensiva do inimigo, né? De vez em quando, por exemplo, eu tenho uma pregação para fazer, ou depois de uma pregação, de um ensino, gente, tem assim, acontece o teu dia, parece que foi um inferno, sabe? O dia de trabalho. É assim, mas eu percebo que parece que é o diabo tentando desestabilizar a gente, para a gente perder a concentração, porque aquilo vai dar fruto. Então assim, você tem que ter um pouco de uma visão espiritual em cima disso. Mas é interessante, assim, sabe? Tem que rezar para Deus esclarecer. Mas pode ser isso que eu falei, sabe? Tem uma boa chance de ser isso. Como é que eu sei que eu estou rezando em línguas, né, que seja a confirmação, eu só estou repetindo, sabe? A oração flui normal assim? Flui. Então tá rezando, fique tranquilo. O diabo não quer que a gente reze em línguas. É dúvida que provavelmente ele coloca também. Sabe? A impressão assim que, né, como já é novo, né, que seja uma coisa de invenção da minha cabeça. Não. O demônio coloca essas dúvidas na gente, geralmente para a gente parar. Assim, quando você vai pegar uma cobra, né? Claro que ninguém pega a cobra, mas as pessoas que vão pegar a cobra, qual é o ponto fundamental que a pessoa pega na cobra para imobilizar ela? É na cabeça, porque se pegar no corpo, a cobra vira e morde. O diabo faz isso com a gente, ele tenta pegar a gente na cabeça. É aqui, ó, é na dúvida, sabe? É aqui, a palavra, a questão assim, ó. São Paulo, quando fala da armadura de Deus, ele diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade. O Espírito Santo, ele é o mestre da oração. Porque não é coisas que eu coisas saem, né? Sim, E daí a gente fica assim, mas será que eu estou... Porque, né, por exemplo, assim, eu estou num tom, e você está no outro, e o outro está no outro, e eu às vezes vem essa dúvida, mas será não tem problema. Quanto a isso, a questão de tonalidade não tem problema. A forma de rezar pode ser diferente também, mas